Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui é a professora Milka novamente, professora da Escola Alternativa, dou aula para os pequenininhos, 4º ano, tá certo assim? Hoje iremos apresentar uma aula de matemática. E nessa aula de matemática, vamos abordar que capítulo, né? Capítulo 3. O que tem nesse capítulo 3 que é tão interessante assim? Nesse capítulo 3 falaremos sobre coordenadas. Olha que interessante. A localização de lugares em mapas quadriculados, sólidos geométricos e as características deles, né? Em ser objetos redondos, serem prismas, pirâmides. Vamos distinguir cada um deles, tá certo assim? E por último, a planificação desses sólidos geométricos, né? Vamos lá? Localização e orientação, né? Antes de iniciar, abordar aí conteúdo, né? Vamos falar sobre coordenadas. O que é que a localização e orientação tem a ver com tudo isso? Vamos ler. Você pode utilizar diversos recursos para facilitar a orientação em espaços que você não conhece. Então, para eu me deslocar para um local, vou para a casa de uma amiga minha e eu nunca fui na casa dessa amiga, nunca fui nesse bairro, não sei o nome da rua, então eu posso me orientar. Mesmo sem conhecer o ambiente, eu posso me orientar de formas diferentes. Aqui a gente tem alguns exemplos, mas a gente tem uma diversidade muito grande, tá? Então aqui, ó, Brigadeiro, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. É uma placa, né, que informa o nome da rua, se eu precisar. Em seguida, olha só que interessante, se eu precisar chegar ao aeroporto, não sei onde é o aeroporto, mas eu tenho umas placas de sinalização que vão me incentivar, vão indicar um caminho correto que eu possa estar seguindo. Olha que interessante. Mas não só tem esses aí, vamos prestar atenção. Quando alguém quer localizar um endereço, é possível usar, por exemplo, pontos de referência que ajudem a encontrar o local desejado. É aí onde eu quero chegar, tá? Então, eu quero chegar no supermercado, eu já estou próximo da Avenida Brigadeiro, estou próximozinho daqui da Avenida Brigadeiro. Como é que eu chego nesse supermercado? Vou pedir uma referência. Ô, meu colega, diga aí, qual é o caminho que eu chego no supermercado? Ele vai dizer, olha, siga aqui em frente e na segunda esquina, vira à esquerda ou vira à direita. Então, mesmo eu não sabendo a localização exata, porque eu nunca fui naquele supermercado, eu consigo chegar ao ambiente, porque eu consegui outras formas de me orientar. Vamos ver um pouco mais? Coordenadas. Agora sim. Tá? Nas coordenadas, o que ele fala? São um par ordenado de números e letras, que podem indicar a localização exata de um objeto. Então, eu vou usar numa malha quadriculada, num tabuleiro, num mapa. E eu vou ter uma sequência de letras e números, né, dispostas, uma na horizontal e outra na vertical, uma na horizontal e a outra na vertical, e assim eu consigo chegar aonde eu quero, encontrar o objeto, chegar ao meu destino, tá certo assim? Vamos pôr em prática isso? Vamos lá. Veja como é simples encontrar os animais. Essa atividade tem até no nosso livro, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha. Olha que interessante, eu estou trabalhando num tabuleiro. Nesse tabuleiro dá para observar que a gente tem uma série de animais. Cada um tem o seu local. Tabuleiro, cada um tem o seu local. E a gente também tem uma sequência de números e letras. Olha, observe só, números e letra. O número corresponde a uma coluna, a letra corresponde às linhas na horizontal. Como é que eu faço para conseguir chegar ao objeto, ao animal, no caso aqui? Ao animal que eu preciso. Olha só o que ele me pede de primeira. O coelho está na casa 1C. Então, quando a gente fala de coordenadas, a gente vai ter uma sequência, um parzinho de número e letra. Como assim? Vamos lá prestar atenção. Então, eu tenho números, tenho letras. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar um dedo de uma mão para representar a sequência de números e a outra mão, meu dedinho, para representar a sequência de letras. Olha que interessante. Se ele falou que é um C, eu vou colocar o meu dedinho no 1, o dedinho na letra C e em linha reta eu vou fazer com que eles se encontrem. Olha que interessante. O 1 vai se encontrar com o C e assim eu consigo identificar. Realmente falou? O coelho está na casa 1C? Está na casa 1C, a afirmação está correta. Vamos ver a próxima atividade.
A arara está na casa 4C. Vamos ver. 4C. Tem um número e tem uma letra. O 4 e o C. Eu vou em sequência, em linha reta. Realmente descobri a arara. Olha que interessante. E agora sim, vamos fazer uma pequena atividade para ver se compreendemos sobre um pouquinho, né? Pelo menos sobre coordenadas. Vamos lá? Embaixo. Onde é que está a foca? Observando eu consigo distinguir. Olha a foca aqui. Mas eu quero encontrar de acordo com as coordenadas. Então eu quero um par coordenado. Tá? Então eu quero uma sequência, né? Formada por letra e número ou número e letra. Beleza? Então vamos lá. Se eu quero a foca, eu vou, né, pela coluna, vou olhar na coluna, eu tenho o número 3 e vou olhar na linha horizontal. Letra A, no A3 ou 3A, beleza? E onde é que está o jacaré? Olhando no tabuleiro, o jacaré está aqui em cima. Do mesmo jeito eu vou fazer sequência, né, um par ordenado. Ou com número e letra, ou letra e número. Olha só. Coloco meus dedinhos aqui em linha reta. Letra, número. C3 ou 3C. Tá certo assim? Agora sim iremos para sólidos geométricos. É um conteúdo maravilhoso, mas que demanda muita atenção. Vamos ver? Quando a gente fala de sólido geométrico, é uma figura ou um objeto com 3 dimensões. Significa que ele tem comprimento, ele tem largura, ele tem altura. Ele é físico, ele tem a parte de baixo, a gente consegue apoiar. Ele tem a parte superior, tem frente, tem as costas e tem as laterais também. Então, eu consigo manusear ele em posições diferentes. Bem interessante, não é isso? E aqui tem uns exemplos. Um exemplo do nosso dia a dia, o tempo todo. Por exemplo, paralelepípedos. Uma caixa de sapato. O sapato que a gente compra lá na sapataria. Né? A caixa tem a forma de um paralelepípedo. É um sólido geométrico. Uma figura que tem 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. E a esfera? Que figura, né, poderia te assemelhar a uma esfera? Uma bola. Muito interessante, né? E em seguida, cubos. Meus alunos adoram. Cubo mágico, dados para jogar no tabuleiro. Bem interessante, né? Aí aqui tem um exemplo para você entender mais ou menos quando a gente fala sobre uma figura em 3 dimensões. Quando eu falo, tia, é sobre comprimento, largura e altura. Aí você vai falar, tia, mas eu não entendo, né? O que é que significa essa questão de comprimento, de altura e de largura? Olha só, nessa imagem aqui a gente tem uma caixa de sapato, tá? Nessa caixa de sapato, olha que interessante, a gente já está com representada aí em vermelho, o que seria cada um deles. Temos o comprimento, olha só, de um lado ao outro, a altura de baixo para cima e a largura aqui na parte superior. Também a gente pode ver depois na parte inferior e assim por diante. Mas eu consigo entender que essa figura tem frente, tem a parte de trás, tem as laterais, tem a parte superior e tem a parte que fica embaixo. Então, ela tem dimensões, tá certo? Bom, um sólido geométrico, ele é composto pelo quê, né? Por 3 características extremamente importantes, tá bom? Ele vai ter a face, ele vai ter a aresta e vai ter vértice. Ai, tia, o que quer dizer isso, né? Olhando a imagem, a gente consegue ver que aqui na face, ela é representada pela cor laranja. Então, toda essa área aqui, ó, de um cubo, nessa imagem aqui, eu tô fazendo uma atividade baseada em um cubo, tá? Então, nesse cubo aqui, olha só que interessante. De laranja, é toda a parte que representa a face. Na aresta, olha só, eu tenho um segmento de reta, ó, linhas retas. A aresta tá de azul. E de verde eu tenho a vértice. A vértice é o encontro dessas arestas. Então, ó, é na área pontudinha de cada um delas. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Tem todos os cantos desse cubo, a gente tem vértices, tá certo? Então, o encontro de arestas forma um ponto bicudinho. E esse ponto bicudinho tem um nome específico, vértice. Mas para ficar um pouquinho mais prático, para ficar light, leve, o que é que eu posso fazer?
Vamos aprender a rima. O vértice pica, a aresta corta. A face é larga, parece uma porta. E o coelhinho vai à horta. Olha que interessante. A vértice pica, a aresta corta. A face é larga, parece uma porta. E o coelhinho vai à horta. Interessante. Mas o que quer dizer que a vértice pica? Lembra que eu falei que a vértice vai juntar duas arestas? Então eu vou ter dois segmentos de reta, ó. Esse encontra com esse. O encontro deles forma um cantinho, uma quina, bem fininha, bem pontuda. Sendo pontuda, a vértice pica. Em seguida, a gente tem as arestas. Como são as arestas? Olha só, a aresta está de vermelho aqui. Olha aqui quem está de vermelho. A aresta seria o encontro, a dobradura. Tem uma folha, quando eu dobro, a gente faz um caminho, um percurso em linha reta. Então, a gente tem um segmento de reta. Olha quantos segmentos aqui marcados. 1, 2, 3. Temos mais, mas aqui agora estão marcados esses 3. E face. A face é larga, parece uma porta. Então, é o mais fácil de aprender. Por quê? Se a face é larga e parece uma porta, todas as áreas largas, né, que podem lembrar em algum momento a porta, são as faces. Olha que interessante. Vamos continuar? Olá, eu sou o cubo, né? Vamos aprender agora a descobrir, né, a quantidade de vértices, arestas e faces que esse cubo tem. Vai ser fácil? Vai. Porque eu já aprendi aquela sequência, né? O que é vértice, o que é arestas e o que são faces, né? Vamos lá. Então, quando ele fala quantas faces, vértices e arestas eu tenho? Vamos ver as faces, né? A face, ela é larga, parece uma porta. Olha que interessante. Ele fala que tem 6, vamos contar? Então, imagine que essa figura aqui, ela está perto de mim, próximo a mim. Olha que interessante. Frente, atrás, ó, frente, atrás, 2, 3, um lado, do outro lado, ó, 4, parte superior 5 e a parte inferior 6. Confere? Confere. Vamos lá. E as vértices, né? Vértices são fáceis, né? A vértice pica, né? Ela machuca. Ela, ao encontrar as arestas, ao encontrar-se, ela machuca, ela pica. Então vamos contar. Ele diz que tem 8. Vamos ver se tem realmente 8 vértices. Então vamos lá, ó. Ligou um com o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Perfeito. Em seguida, ele fala que tem 12 arestas, né? Aquele segmento de reta, né? Então, vamos lá. Vamos contar. 12. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito? Perfeito. Então, que fácil, né? Cubo sempre vai ter. A forma do cubo vai ser ter 6 faces, ter 8 vértices e ter 12 arestas. Agora ele fala, e eu quem sou? Sabendo que as minhas bases são quadrados. Tem base quadrada, então base a parte, né? Onde a gente apoia a superfície do objeto, né? O objeto fica em pezinho, bonitinho. Vamos ver direitinho, né? Ele fala que as bases são quadrados, ok. Ele fala, sou o prisma quadrangular. Se a base dele, a parte de baixo, é quadrada, significa que essa figura plana, ela possui 4 lados. 1 lado, 2 lados, 3, 4 lados. Sendo, ela tendo 4 lados, ela é uma figura quadrada, né? Então, embaixo aqui ele fala, quantas bases eu tenho? Essa mesma figura aqui, ela repete aqui em cima. Sendo assim, ela tem uma base quadricular, quadrangular, quadrada, se ela tiver os 4 lados perfeitos, também pode ser dito. Mas há quem me chame paralelepípedo quadrangular. Olha que interessante.
Então, ele pode ser chamado de prisma com base quadrangular, ou base, né? Prisma quadrangular. Ele pode ser chamado também de paralelepípedo quadrangular, beleza? Quantas faces, vértices e arestas eu tenho? Aí você vai parar um pouquinho e vai contar um por vez, tá bom assim? Olha que interessante, temos 6 faces, lembrar, a face é larga, ela parece uma porta. Lembre-se que esse objeto, ele vai ter frente, vai ter a parte de trás, vai ter a parte superior, inferior e vai ter laterais também, tá? Do mesmo jeito, a gente está falando das vértices. Lembre da importância das vértices. Ela pica, ela machuca, dói. Então, eu encontro, né, de arestas, é a parte mais fininha, mais pontuda. Olha, interessante, 12 arestas. Olha que interessante, aquele segmento de reta, aquela linha bem retinha. Então, eu vou contar todas, tanto as da frente, das laterais, da parte de trás, superiores e inferiores também. Agora, a gente vai para um outro muito interessante. Tem lá até no Egito. Olha que interessante. Chamam-me pirâmide quadrangular. Pirâmide quadrangular. Tia, já meio que entendi. Quadrangular significa que embaixo a base é quadrangular. Quadrangular tem 4 lados, é isso? Isso mesmo. Olha que interessante, né? Terei 4 vértices? Não, eu tenho 5 vértices. Lembre, a vértice é aquela parte, né, pontuda. A vértice pica, machuca, né, pontuda. Então vamos lá. Ele diz que não tem 4 vértices, ele tem 5. Por quê? Porque o encontro de cada figura plana forma uma nova vértice. Então eu tenho as 4 aqui embaixo, 4 aqui embaixo, 1, 2 na parte de trás, 3 aqui na frente, 4. E contando o encontro de todas essas faces, ó, 5. Interessante. Embaixo, em seguida, ele fala, e faces e arestas? Quantas eu tenho? Mais interessante o seguinte, porque ele fala, ó, eu tenho 5 faces e 8 arestas, tá? 5 faces por quê? A da base, uma. Cada lado dessa base vai ter uma figura plana. Então, eu tenho a da frente, 1, 2, a de trás, 3, a desse lado e a do lado de lá, 4. Interessante, né? Então, por que 5 faces? Porque eu tenho que lembrar que embaixo também é uma face. Ela é uma base, mas também é uma face. Porque a face parece uma porta. Ela é bem larga, tá bom? Olá, somos as bases. E é aí onde o ponto que eu quero chegar exatamente. Porque a gente fala de prismas e pirâmides. Mas a gente tem que ter um entendimento que, para ser um prisma e para ser uma pirâmide, a gente também vai trabalhar as bases. E as bases mudam bastante, fazendo com que exista prismas com características diferentes. E pirâmides também com características diferentes. Nem todas as pirâmides não são com bases, né, quadrangulares. Tá? Prisma também, os prismas não só são aqueles que têm bases, né, formadas por 4 lados, né, quadrangulares. Vai ter uma quantidade diferente. De acordo com a base, a figura plana da base, a gente vai mudar essa característica, né? Olha que interessante aqui, ó. De acordo com o formato das bases, damos um sobrenome aos prismas e pirâmides. Então, eu não vou falar só, isso aqui é um prisma, ou isso aqui é uma pirâmide. Eu vou dar um sobrenome, me referindo ao que? A base dela. Olha que interessante. Prisma. Nessa pirâmide aqui, eu possuo uma figura completa, fechada. Ao mesmo tempo, eu posso observar que essa pirâmide, ela tem uma base quadrangular. Por que a base dela é quadrangular? Vamos prestar atenção, porque na parte de baixo, ela tem uma figura quadrada. Uma figura formada por 4 lados. 1, 2, 3, 4. 4 lados. Significa dizer que na parte dela, no corpo dela, eu também tenho colado essas figuras, 4 outras figuras planas, que são triângulos, né? Unindo-as, tenho uma pirâmide de base quadrangular.
Do mesmo jeito, olha que interessante, prisma. Prisma. O prisma tem duas bases. Olha que interessante. Esse prisma aqui eu já sei qual é. Ele é um prisma de base quadrangular? Não. A base dele tem quantos lados? 1, 2, 3 lados. Uma figura plana formada por 3 lados. Qual seria? Um triângulo. Então, eu tenho um prisma de base triangular. Então, sempre a quantidade de lados que a base dessa figura tem, ela interfere diretamente no tipo de figura, no tipo de sólido geométrico, tá certo? Então, a gente vai dar um complemento, vamos dar um sobrenome a eles. Olha que interessante aqui. Se a base for triangular, né, formado por triângulos, né? Se eu tiver uma base quadrangular, a base é formada por um quadrado ou um quadrilátero, né? Se a base for pentagonal, ela é formada por pentágono, por um pentágono. Lembrando, um pentágono é uma figura formada com 5 lados. Muito bem, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Muito interessante. Se eu falar que a base é hexagonal, é porque ela é formada por uma figura plana de um hexágono. É só contar também a quantidade de lados que essa figura tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante, tá certo? Então, eu posso ter um prisma de base hexagonal. Eu posso ter uma pirâmide de base pentagonal. Tia, eu preciso falar o nome base? Não, não precisa. Você pode falar simplesmente triângulo pentagonal, pirâmide pentagonal, prisma triangular. Tá certo assim? Eu sou o cone. Vamos ver como é formado o cone. Cone. Terei vértices nesse cone? Tenho apenas um vértice. Lembra o que é vértice? Aquela parte que é pontuda, que é bicuda, né? A vértice pica, machuca. Olha que interessante. Olha que interessante, né? Então, eu terei vértices? Terei, só que eu tenho uma só. Repare só, porque eu preciso ter arestas. E essa figura, ela não tem arestas. Sendo assim, eu vou procurar a única parte, na figura completa, eu vou procurar a partezinha que é bicuda, né? Que pica. Veja só, ela se apresenta somente aqui na parte superior dessa figura. Então, o cone só vai ter uma vértice. Um único ponto em que ele é pontudo, que ele é bicudinho, que ele machuca, tá bom? Em seguida, e bases? Quantas bases eu tenho? Eu tenho quantas bases? Eu tenho só uma base. Olha a base plana aqui embaixo. Uma base planíssima. Chamam-me cilindro. E agora? Vamos falar do cilindro? Bem interessante. Uma forma muito comum no nosso dia a dia. Então, tenho vértices e arestas? Não, eu nem tenho vértice e nem tenho arestas. Olha que interessante. Então, não tenho vértices. Por que eu não tenho vértice? Eu não tenho nenhuma pontinha, né? Ou nenhuma área dessa figura que fosse bem bicudinha. Não é interessante? Veja que ela é toda curvilínea, olha, formada por curvas. Sendo assim também, eu não tenho nenhuma dobra nesta figura que represente um segmento de reta para formar aresta. Então, o mais interessante dela é que ela nem tem vértice e nem tem arestas. Muito bem? Muito bem. E qual é a forma de sua superfície, né? Sua superfície dela é formada por quê? Ela é formada por superfícies planas e curvas. Plana, figura aqui, ó, um círculo. E curva, eu precisei pegar um objeto, né, uma figura e curvá-la sem dobrar. É como se eu fosse abraçá-la, tá? Eu não vou machucar, eu não vou fazer uma dobradura nela, lembre-se, eu não tô querendo produzir arestas, tá? Eu vou curvá-la somente, é como se eu fosse dar um lindo e maravilhoso abraço, tá bom? E eu sou a esfera. E a esfera agora? Sou formada apenas por uma superfície curva, tia. Só tem superfície curva? É a mais fácil. Olha que interessante, a esfera ela já tem uma forma muito similar a objetos do nosso dia a dia, né?
Qual objeto que você lembra que tem uma forma parecida com essa, de uma esfera? Eu lembrei agora de uma laranja. E essas características diferentes diferenciam cada uma delas. Mas por que a gente diferencia, né? Porque elas têm superfícies diferentes, ela tem arestas, ela pode não ter. É importante a gente saber as características que as diferenciam. Isso até foi abordado no nosso livro, tá certo? Eu usei cores diferentes para as figuras aqui. Nessa figura aqui, ó, usei a cor vermelha. Todos os objetos vermelhos, eles são formados apenas por superfícies planas, tá? Então, a figura toda é formada por superfícies planas, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui do cubo e temos o exemplo de um paralelepípedo ou um prisma de base quadrangular, tá? Que é um quadrado formado por 4 lados. Muito bem. Na segunda figura, olha só, cor verde. O que ele vai me falar sobre esse sólido geométrico? Ele fala que tem esse sólido geométrico tem superfície plana e curva. Então, eu tenho planas. Aqui em cima ele é só formado por superfície plana. Mais embaixo eu já tenho planas e agora também eu tenho aquela curva, aquela superfície curva, aquele abraço gostoso sem machucar. Então, olha que interessante, o cilindro. Cilindro tem a base, né? Tenho 2 bases aqui, circulares, planas, e eu tenho a superfície curva, que é a parte do meio. Logo em seguida, a gente tem um cone, olha o exemplo do cone. Cone do mesmo jeito, ele tem uma base e tem uma superfície curva. A parte superior dele é totalmente curva. Lembre também que ele tem somente uma vértice. Em seguida, a gente fala sobre a corzinha aqui, ó, azul. E o azul só tem um objeto para representar. Olha que interessante. E é aquele objeto que é muito, muito, muito simples. Qual seria? Os sólidos geométricos são também formados apenas por superfícies curvas. Quer dizer, não vou ter vértices, não vou ter arestas, não vou ter face. Beleza? Planificação. Planificação. Eu amo falar de planificação. É muito bom. Então, vamos ver. Eu tenho a figura pronta. Uma figura em 3 dimensões, né? 3D. Tem essa figura. Eu tenho essa pirâmide de base quadrangular. Uma figura. Tá montada. E se eu desmontar? Se eu desmanchar, tirar a partezinha que eu vedei aqui em cada canto, eu abrir essa figura, né? Eu vou ter uma figura aberta. Essa figura aberta eu dou o nome de planificação. E a gente tem como saber que planificação se refere a que sólido geométrico, tá certo? Vamos olhar as imagens? Olha que interessante. Aqui, ó, eu sou uma planificação de que sólido geométrico? Só olhando aqui, ó, uma figura formada somente, né, por figuras planas. Figuras planas, tem vértices, tem aresta. Se eu fechar essa figura, né, fechar, que figura eu formo? Cubo. Olha que interessante o outro. Eu sou a planificação de que sólido geométrico? Repara só, prisma hexagonal. Olha que interessante. Quantos retângulos ele tem? E as 2 figuras de formato hexagonal para fechar a figura, né? Que são as bases. Então, uma aqui embaixo, outra aqui em cima e a gente dá a volta. Eu sou a planificação de que sólido geométrico? Olha só que interessante. Daquele mesmo sólido geométrico que teríamos trabalhado anteriormente, a pirâmide de base quadrangular. Olha a figura montada, olha aqui em planificação, que interessante. Em seguida também a gente tem a planificação de outro sólido geométrico. Olha lá a figura. Que sólido geométrico é aquele? Cilindro. Que interessante. Então a gente tem o retângulo, temos 2 círculos. Lembre que nesse retângulo eu não vou formar dobras, eu não quero arestas. Então nesse retângulo aí eu vou dar um abraço, eu vou fazer com que uma ponta encontre a outra sem machucar, sem amassar. Então eu vou abraçar. E isso acaba não formando as arestas, tá certo?
E por seguinte, né, seguindo, eu sou a planificação de que sólido geométrico? Agora, olha, não tá fácil, não tá? Olha só o cone. Como é que ele é formado, né? A planificação dele, ele totalmente uma figura aberta. Abrir esse cone, eu quero identificar as partes que tem. Eu tenho aqui, ó, tem uma imagem, tem uma figura aqui embaixo e tem a outra figura. Repare que embaixo, esse círculo, né, ele é a base. Mas ao mesmo tempo que esse aqui, ó, setor circular, ele também não vai ser marcado. Então eu vou abraçar, eu vou fazer com que um lado encontre o outro sem machucar, sem dobrar, sem formar as arestas. Tá certo assim? Bom estudar todos. Beijo.